Bom dia, povo lindo! Tudo bom com vocês? Estamos ao vivo para mais um tempo devocional. Hoje, dia 4 de julho, e nós vamos fazer o nosso estudo bíblico por aqui. Nosso tema de hoje é Celebre a Liberdade. Vamos falar sobre as passagens bíblicas que estão em Romanos 6. Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos. Vou ler para vocês o nosso devocional de hoje. Após ter sido sequestrado e feito refém por 13 dias, Olaf Wing, o cinegrafista da TV da Nova Zelândia, foi liberto. Ele então anunciou com um grande sorriso no rosto: "Sinto-me mais vivo agora do que em toda a minha vida." Por razões difíceis de serem compreendidas, ser liberto é algo bem mais estimulante do que ser livre. Pesado isso, hein? Olha que profundo. Ser liberto é algo bem mais estimulante do que ser livre. Para aqueles que desfrutam da liberdade todos os dias, a alegria de Wig é um bom lembrete de como é fácil esquecermos de como somos abençoados. Acontece o mesmo com relação à nossa vida espiritual. Parênteses aqui. Lembra quando você ouve de alguém que foi fazer uma entrega de cesta básica em uma comunidade carente, aqueles missionários que voltam da África, simplesmente agradecendo por ter energia elétrica em casa? Por ter água quente para poder tomar banho no final do dia? É sobre isso. Nós temos muitas coisas pelas quais deveríamos ser gratos e tratamos como banais, simplesmente porque nos acostumamos com elas. Acontece o mesmo na vida espiritual. Na China perseguida, por exemplo, você não pode ter uma Bíblia dentro de casa. É proibido. Muitos cristãos acabam decorando passagens bíblicas por não poder ter o Evangelho dentro de casa. E hoje, se você der uma vasculhada no seu armário, você encontra dentro de casa várias Bíblias. Uma de cada versão, às vezes. E você não se prepara com o material que você tem, você não utiliza a sabedoria que está à sua disposição e você acaba jogando fora a bênção que você tem simplesmente por não perceber o quão valioso é aquilo que você tem dentro da gaveta. Alguns dentre nós que cremos em Cristo há mais tempo nos esquecemos do que significa ser refém do pecado. Podemos nos tornar complacentes e até ingratos. Mas então, Deus nos envia um lembrete, na forma de um cristão recém-convertido, que dá um testemunho exuberante do que Deus fez na sua vida. E mais uma vez, sentimos a alegria, que também é nossa quando estamos livres da lei, do pecado e da morte. A diferença entre você conhecer a liberdade e você saber que é livre. Se a liberdade se tornou enfadonha para você, ou se tende a focar-se no que não pode fazer, se você fica com saudades daquilo que você fazia e não pode mais fazer, se ao invés de você aproveitar o Evangelho, a salvação, a liberdade que você tem hoje, você foca naquilo que você não tem mais, simplesmente por olhar para o negativo, ao invés de você agradecer pela sua saúde, você acaba ficando triste pelo fato de você não ter alguns bens materiais. Considere isso. Você já não é mais um escravo do pecado e está livre para ser santo e desfrutar a vida eterna com Jesus Cristo. Ai, Rafa, mas eu nunca vou ser santo. A palavra fala: sede santos, porque eu sou santo. São as instruções que a gente recebeu.
Você é santificado em Cristo. Não quer dizer que você nunca vai pecar, não quer dizer que você é perfeito, não quer dizer que a sua missão aqui terminou. Se você fosse perfeito, você tinha sido arrebatado. Não é isso. Por ser um seguidor de Cristo, você se torna santo, você é santificado. À medida que você cresce no Evangelho, que você cresce no conhecimento de Deus, que você cresce nas obras do Espírito Santo. Você é um santo que de vez em quando tropeça no pecado, mas você é santo. Você não é um pecador que fica tentando alcançar a Cristo e um dia ser perfeito. Você entende a diferença da visão? É sobre identidade, sobre saber quem você é. Comemore a sua liberdade em Cristo e separe um momento para agradecê-lo pelas coisas que você pode e tem liberdade de fazer como servo do Senhor Jesus. Deus fez grandes coisas por nós, por isso estamos alegres, diz na palavra. Viver para Cristo, traz a verdadeira liberdade. A liberdade de você saber que você pode tudo, que você pode todas as coisas. Nem tudo convém, nem tudo é lícito, mas você é livre e você tem o seu livre-arbítrio para usar exatamente para as escolhas que você quer ter. Elas são suas. Em Deuteronômio, o Senhor nos fala: coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Eu quero que você escolha a vida, mas a escolha continua sendo sua. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Sandrinha tá falando aqui que tá sem som. Você tá conseguindo me ouvir, Sandro? Eu vou abrir a Bíblia aqui na passagem de Romanos 6. O som tinha sumido um pouco? Tudo bem, se você tá ouvindo, tá valendo. A Bíblia que eu tenho aqui é uma versão diferente. Ela tem só o Novo Testamento e ela se chama Restauração. A versão Restauração é uma versão um pouco livre. E ela traz uma linguagem diferente pra gente, por isso eu quis trazer ela pra cá. Romanos 6, a partir do versículo 15, nos diz o seguinte: E então, pecaremos porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos apresentais como escravos para a obediência, deste mesmo a quem obedeceis vós sois escravos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Isso é, aquele caminho que você escolhe seguir, ele se torna senhor sobre a sua vida. Você se torna escravo dele, seja para a bênção ou para a maldição, para a morte ou para a obediência. Mas graças a Deus, porque, embora fosseis escravos do pecado, obedecestes de coração à forma de ensinamento para o qual você foi entregue. E tendo sido liberto do pecado, você se tornou escravo da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da sua carne. Pois assim como apresentastes a impureza e a iniquidade os vossos membros como escravos para a iniquidade, quer dizer, escravos do pecado, seu corpo vira escravo daquilo que você faz, assim apresente agora a justiça, os vossos membros como escravos para a santificação. Ao invés de você apresentar o seu corpo para ser escravo do pecado, apresente o seu corpo para ser escravo da santificação, da vida santa, daquilo que Deus tem para você. Porque quando você era escravo do pecado, você estava livre em relação à justiça. Você não seguia a lei, não importava o que era ou não a justiça.
Que fruto você tinha então? Coisas das quais agora você se envergonha, porque o final delas é a morte. O fim do pecado é a morte. Agora, porém, você tem sido liberto do pecado e, tendo se tornado escravo de Deus, tem o fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. A partir do momento em que você se torna escravo de Deus, o fruto da sua obediência, a consequência, é a vida eterna, é a santificação. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É um dom gratuito. Deus te dá sem querer nada em troca. A vida eterna veio para que você tenha a sua vida em abundância, aqui e lá. Jesus é esse caminho, né? Aquele que traz a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade te mostra o caminho. Como a palavra fala, é um único caminho. Então, que a gente possa entender isso, esse caminho de santificação, não como aquele jargão de ai, você é santo, mas que você realmente viva isso na sua vida. A santificação é um processo, é uma busca diária. Voltou. Uma busca diária por aquilo que Deus tem para a sua vida. Essa é a santificação. A ideia de que você possa, dia a dia, caminhar com o Espírito Santo ao seu lado, entendendo o caminho, porque Ele te guia. Por hoje é só. Celebre a sua liberdade. Agradeça por tudo aquilo que você tem e não tinha nem se dado conta. Um beijo para você, fiquem com Deus e até amanhã.